Olá, internauta, Papo Reto Eleições 2012 e hoje com o candidato do PSOL, Raul Marcelo. Como vai, Raul Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, Mário. Um abraço especial aí a todos os internautas da Rede Amigos da Cultura. É sempre uma satisfação imensa poder estar aqui com um veículo de comunicação que tem essa preocupação com o desenvolvimento cultural, né, da nossa sociedade. Então, para nós é sempre muito importante poder ocupar esse espaço. Ok, internauta, é isso que nós queremos passar para você. Conheça os candidatos, procure utilizar de todas as maneiras para que você se conscientize, porque o seu voto tem que ser um voto consciente. Não é em quem vai ganhar ou quem vai perder, mas sim a consciência do voto. Porque você sendo consciente, você está sendo verdadeiro consigo. Mas muito bem, Raul Marcelo, quais seriam as suas principais propostas de governo? Olha, Mário, primeiro que nós temos uma experiência, já que são 18 anos de vida pública que se iniciaram no Fora Collor em 1992, eu comecei ali minha atuação no movimento estudantil, depois me tornei professor da rede pública e fui do DA da FATEC, presidente do Centro Acadêmico do curso de Letras da Universidade de Sorocaba, Uniso. Fiquei 6 anos na Câmara Municipal, fui reeleito o vereador mais votado naquela eleição e 4 anos como deputado estadual, são 10 anos aí ocupando o parlamento, 6 como vereador e 4 como deputado. Então, a primeira questão é importante dizer que a gente tem uma experiência já acumulada que nos dá condição de pleitear esse cargo, que é um cargo importantíssimo para o desenvolvimento de Sorocaba no próximo período. Então, essa é uma questão importante, ou seja, a gente já tem uma leitura de como se formou a cidade, para onde são necessários aí os investimentos prioritários, enfim. E nós construímos, para enfrentar esse processo, um bom programa de governo, um programa de governo que inclusive está registrado no site da Justiça Eleitoral. Quem quiser pode acessar lá, fazendo um bom diagnóstico da cidade e apontando 3 pilares, que na nossa avaliação são pilares fundamentais para o próximo período. O primeiro pilar, Mário, é o desenvolvimento econômico. Nós precisamos continuar gerando empregos em Sorocaba, principalmente para os jovens e até para as pessoas com idade mais avançada já. Só que são empregos diferentes. Qual que é a diferença do desenvolvimento econômico do próximo período na nossa avaliação? É um desenvolvimento econômico regional. Nós não podemos prescindir de incluir as cidades da nossa região dentro do crescimento. Por exemplo, Piedade, nós não podemos achar que a família vai sair de Piedade, porque lá é uma cidade, por exemplo, de uma pequena agricultura, e vai vir para Sorocaba em busca do emprego. Não, nós temos que levar plantas industriais também para Piedade. Temos que levar plantas industriais para a cidade de Porto Feliz e assim sucessivamente em toda a nossa região. Então, qual é a ideia? A ideia nossa é dar incentivos para empresas na área da tecnologia da informação, ocupa pouco espaço, geram bons empregos e trabalhar de forma coletiva com os prefeitos da nossa região para que as cidades pequenas que sobrevivem hoje da agricultura também possam receber plantas industriais para que a gente possa ter um crescimento equilibrado hoje na nossa região. Hoje, infelizmente, só Sorocaba é uma cidade industrial, o restante da nossa região é toda pequena agricultura, então a gente precisa trabalhar articulado, até por conta da questão de espaço, hoje não tem mais para onde crescer a cidade. Então, essa é uma primeira questão. Segunda é a questão da justiça social. O Brasil acumulou uma dívida social muito grande e Sorocaba não foge disso. Nós temos ainda pessoas analfabetas na nossa cidade. Existe uma polêmica se é 3,8% ou 5%. O dado concreto é que tem milhares de sorocabanos que ainda não sabem nem ler e escrever. Então, nós precisamos enfrentar essa questão. Tem pessoas que estão sofrendo nas filas dos postos de saúde, tem jovens que fazem o ensino médio, aqueles que conseguem e não têm uma profissão, porque não conseguem acessar o ensino médio profissionalizante. Então, tem pessoas que não têm habitação, que moram em casas de aluguel. Então, é preciso enfrentar essa questão social. E nós vamos priorizar isso. Nós vamos fazer mudanças profundas na rede de saúde, construir uma nova policlínica, fazer com que o programa Saúde da Família, que é o médico no bairro com sua equipe, ele deslanche em Sorocaba. Hoje ele atende 6% da população. A ideia nossa é que ele atenda 50% da população em 4 anos. Para isso nós vamos contratar 60 equipes. Campinas, só para ter uma ideia, mas atende 30% da população. Então, Sorocaba, nós precisamos avançar com esse programa. Então, na área da educação, nós vamos transformar as nossas 4 escolas de ensino médio, são municipais, em escolas politécnicas, com cursos na área da tecnologia da informação. Eu fiz colégio técnico, eu acho que é uma área fantástica. O jovem já sai com uma profissão. Se ele não conseguir entrar no mercado de trabalho, ele abre o seu próprio negócio. Isso ajuda, inclusive, o crescimento econômico da cidade. Então, o segundo ponto, o segundo pilar, é investimentos nas áreas sociais. E o terceiro pilar é a democracia. Se tem uma marca também do Brasil ao longo desses 500 anos, é que o povo nunca é chamado para discutir as grandes questões do país, da cidade, do estado. Então, em nosso governo, a ideia é mudar isso.
Aí o cidadão paga imposto, 3 meses e meio do ano trabalha para pagar o imposto, e ele vai ser chamado a discutir aonde esse imposto será gasto. Então nós vamos fazer já no primeiro semestre do ano que vem o congresso da cidade. Nós vamos ouvir a população para daí então a prefeitura elaborar o plano plurianual. Porque como é que funciona a administração pública? O prefeito ele tem que mandar para a Câmara no começo do seu governo o plano plurianual, que são as metas dos 4 anos de governo. Então nós vamos estabelecer as metas em diálogo com a população. Estabelecer as principais diretrizes, transporte coletivo, as questões sociais e por aí vai. Depois nós vamos fazer o segundo passo, que é o orçamento participativo. Que hoje Sorocaba tem mais ou menos 200 milhões de reais para investir. Então esses investimentos, quem vai decidir se é para o centro esportivo, se é para o posto de saúde, se é para a creche, no seu bairro, será a própria população. Nós vamos dividir a cidade por regiões, cada região terá uma parte de acordo com o número de habitantes da localidade e vai discutir de forma em assembleia, em plenárias, para onde vão esses recursos. Uma ideia de fazer com que a população participe do processo político. Inclusive a gente acaba combatendo a corrupção quando faz isso, porque a população começa a participar, começa a fiscalizar o posto, começa a fiscalizar a creche, fiscalizar a escola, começa a ter mais controle da administração pública. Isso é importantíssimo para que os investimentos sejam destinados para as áreas prioritárias e que a gente não tenha desvio. Então é importante a população participar, esses são os 3 pilares, é por aí que a gente quer trabalhar. Em cima dessa participação da população, eu gostaria que você falasse, Raul Marcelo, como você enxerga esse lado cultural, né? Politicamente falando, como você sente politicamente a cultura da participação da população, do povo, junto a um governante? Olha, eu acho que é fundamental, né? Aliás, o Brasil, a gente tem na nossa Constituição o sistema representativo, né? Você vota, a pessoa vota para o vereador vai lá para resolver. Você vota para o deputado, ele vai lá, o governador, o presidente, e assim vai. Só que o poder originário está no soberano. A própria Constituição diz, o sistema é representativo, mas o poder emana do soberano. Quem é o soberano? É o povo. Qual é o problema no sistema nosso? É que a gente vota, vai para casa e fica aflito vendo pelos jornais, pela TV, pela web, tudo o que está acontecendo no país. Muitos países adotam um sistema misto. É representação, mas também participação direta do soberano. Vou citar um exemplo aqui para você da Califórnia. Na eleição que o Barack Obama foi eleito presidente da República nos Estados Unidos, a Califórnia, além de votar no Barack Obama, ela também decidiu sobre 33 assuntos diferentes. Ou seja, a pessoa votou no senador, no deputado e tal, mas também, de forma direta, a população decidiu questões que a Assembleia Estadual lá da Califórnia não estava conseguindo resolver. No Brasil, nós somos chamados para discutir o sistema de governo, né, no processo de redemocratização, se seria monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo, e agora no Estatuto do Desarmamento. Nós estamos com 20 anos praticamente de eleições, 2 vezes o povo foi chamado para discutir um assunto. E de lá para cá, Mário, quanta coisa que não aconteceu, não? Olha, nós vendemos o setor de telefonia inteiro, o povo não foi consultado, discutiu-se a questão da transposição do Rio São Francisco, que afeta todo o Nordeste, o povo não foi consultado. Estamos fazendo agora a reforma do Código Florestal, uma questão que vai movimentar e vai impactar as futuras gerações. E o povo não é chamado. Eu costumo falar muito em reuniões, principalmente nas comunidades. Você imagina você contratar um advogado, dá uma procuração, o advogado vende os seus bens, decide tudo sobre você e, entendeu? Você não é consultado. O que você faz no caso desse? Você manda ele embora, né? Contrata outro. Então, e nós precisamos reformar o sistema nosso. E a prefeitura é um espaço privilegiado para fazer isso, porque a ideia nossa é fazer o misto, né? De representação e participação da população. Por que a população hoje não está participando? Porque, de fato, o governo não cria os mecanismos, mas a Constituição já prevê esse mecanismo. Então, a ideia nossa é fazer com que isso aconteça. E isso não acontece só na Suíça, na Alemanha, não. Em Porto Alegre, vou citar um exemplo aqui. Porto Alegre, se a pessoa, o orçamento participativo, a participação popular está tão avançada, que a pessoa faz um cadastro na secretaria de comunicação da prefeitura e ela mora num bairro. Aí, no dia que tem a reunião para decidir qual é o investimento que vai ser feito no seu bairro, se ela ficar doente e não puder, ela pode acompanhar pelo celular. Que está acontecendo. Porque é filmado, igual aqui, põe uma filmadora na reunião e depois ela faz um cadastro lá na prefeitura, na hora da votação, se ela não puder ir, abre o menu, você quer a creche, entendeu? A área de lazer, vai asfaltar tal rua, lá qual que é a sua posição, A, B ou C, a pessoa vota pelo celular, o voto dela é computado. Então assim, existem experiências no Brasil, Belém do Pará também é outra experiência fantástica, experiências no Brasil de participação da população. Então não é nada da Suíça, não dá para fazer, e a ideia nossa é fazer em Sorocaba isso, ou seja, chamar o povo a participar. Não é todo dia que vai ter reunião, uma reunião por mês, 2 em 2 meses, mas a pessoa também participar, não ficar em casa aflito, acompanhando tudo, esperando a próxima eleição que só vai acontecer dali 4 anos ou dali 2 anos. Então a ideia é fazer isso. O povo hoje está apático,
porque não tem um mecanismo. A hora que der o mecanismo, com certeza vai se apropriar. Porto Alegre já faz 20 anos, entendeu? Belém também, depois que põe uma vez, aí ninguém mais tira. Muito bem. Eu gostaria de fazer, vou passar que nosso tempo já está se esgotando, eu vou pedir as suas considerações finais e que você rapidamente nessas considerações finais fale sobre o terceiro setor, porque a Rede Amigos da Cultura é um projeto de comunicação de uma organização não governamental que está aí para apoiar. Então, nas suas considerações finais, claro, fique à vontade. Se você puder colocar alguma coisa do terceiro setor, eu te agradeço. Olha, eu agradeço o convite, Mário, as pessoas que estão acompanhando aqui, não é? Agradeço o internauta que está acompanhando até esse momento, esse bate-papo nosso. O terceiro setor é fundamental, porque nós precisamos chamar a sociedade para desenvolver a cultura, né? Desenvolver a educação, o Estado sozinho, porque o desafio no Brasil, Mário, é muito grande. O nosso país é imenso e é um país que ele conseguiu combinar o atraso e o moderno. A gente ficou igual aquele deus da mitologia grega, né? O deus Jano, tem um olho na testa e um olho na nuca. A gente ficou desse jeito. A gente tem a Embraer, que exporta o Super Tucano, ganhou uma licitação agora nos Estados Unidos, um avião super moderno, mas tem ao mesmo tempo falta de saneamento básico. Cada 2 casas, uma não tem saneamento básico. Então o Brasil ficou desse jeito, a gente tem o atraso e o moderno. Esses dias eu vi na avenida aqui uma cena que resume isso. Um jovem com um tablet na mão, né, mandando talvez uma mensagem ali na calçada em frente ao shopping Sorocaba, e do lado passou uma mãe com 2 filhos numa carrocinha cheia de garrafa PET. Então esse é o Brasil, né? Uma família no desalento absoluto, né, pegando papelão, plástico para sobreviver, e um jovem já conectado no que tem de mais moderno no mundo, a internet. Podia estar conversando com uma pessoa no Japão, vai saber lá o que ele estava fazendo, mas enfim, o moderno e o atraso convivem juntos. Nós só podemos vencer esse desafio se a sociedade for chamada para participar desse processo. Então o terceiro setor é de fundamental importância. Nós vamos lançar mão do terceiro setor no nosso governo para poder enfrentar os desafios que a nossa cidade tem pela frente, para democratizar o acesso à internet e por aí vai. Então, para fechar aqui, eu quero pedir o apoio, né, que é um momento eleitoral, a pedir o apoio para as pessoas votarem limpo, né, 18 anos de vida pública, nenhum processo, fazer um voto ficha limpa e um voto por renovação na prefeitura. Nós vamos manter as políticas boas, a gente já tem experiência, então nós vamos manter as boas políticas, mas também a ideia é inovar, arejar um pouco a prefeitura para que a gente possa dar uma condição de vida melhor para a nossa gente. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem, internauta. Você conheceu hoje Raul Marcelo, candidato pelo PSOL à Prefeitura de Sorocaba. Eleitor, consciente, vote consciente, pergunte, questione, porque o seu voto é muito importante. Papo Reto, eleições 2012. Até mais.